do Senhor já está nesse lugar. A glória dele já está nesse lugar. Abra sua Bíblia lá em João 10. Amém. João capítulo 10, versículo 11 em diante. João 10, 11, conseguiram achar? A palavra, tema de hoje é de improvável a vencedor. Quero crer que você, assim como eu, éramos os improváveis e hoje estamos vencendo a cada dia. Cada dia você está vencendo, né? Então vamos ler aqui esse trecho. Diz assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário a quem não pertence às ovelhas não é pastor, de modo que quando vira o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandato recebi de meu Pai. Senhor Jesus, Espírito Santo, pedimos tua graça, misericórdia, poder de Deus, revelação da tua palavra, para que nesta manhã possamos, Senhor, ouvir a tua voz e sermos tão claros com relação àquilo que vamos meditar nesta manhã na tua palavra. Traga com simplicidade aqui nesta manhã, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém, graças a Deus, né? Deixa eu só abrir a minha colinha aqui. Então, antes de eu entrar aqui nessa parte desse texto, tem um texto também paralelo, que é um texto de apoio, que está em 1 Samuel 22, deixa marcadinho aqui, tá? E vamos lá para 1 Samuel capítulo 22. Que diz assim. Conseguiram achar? Tem aqui no telão também, se você quiser. Adquira uma Bíblia, depois no final. Tem muito material bacana aí na livraria da igreja. Você pode, no final do culto, chegar ali, adquirir uma Bíblia. Tem na linguagem NVT, tem tantas coisas muito boas lá. Você vai sair daqui, né? Jesus falou assim para os discípulos:
Vocês querem vencer, vocês comprem uma espada. Venda tudo que você tem e compre uma espada, abençoado. Aí os caras, o quê? Vamos começar uma revolução, hein? Mas ele estava falando da espada do Espírito. Não era para chegar cortando a cabeça do povo. Sabia que o apóstolo Pedro, ele errou, né? Ele cortou só a orelha, mas ele foi para degolar o cara. Ele deu uma errada assim, cortou só um pedaço. Retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. O que tem a ver isso com o trecho de João 10? Tudo. Tudo. Porque Davi, ele foi escolhido por Deus. A diferença entre Davi e o rei Saul, por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque em todos e vários momentos na vida dele, ele jamais escolheu se levantar contra a autoridade do rei Saul. Várias vezes Deus colocou na palma da mão o rei Saul, colocou na palma da mão de Davi, e ele jamais quis se levantar contra aquele rei. Jamais. Ele falou assim: o quê? Eu me levantar contra o ungido de Deus? Não vou fazer isso. Eu me lembro de uma passagem em que Saul, ele tinha que esperar Samuel, que era o profeta, por 7 dias, para que o profeta viesse e oferecesse o sacrifício a Deus, para que através daquele sacrifício, então Deus responderia se eles iriam lutar contra o inimigo ou não. O rei Saul, o que ele faz? Ele faz aquilo que Deus não autorizou ele fazer. Ele vai fazer algo que Deus não autorizou. Querido, você quer ser abençoado? Faça só aquilo que Deus te autorizou fazer. Não faça aquilo que Deus não autorizou você fazer. Tem gente fazendo aquilo que Deus não abençoou, e aí a sua vida não dá certo. Você cria mais problemas do que resolve problemas. O problema do rei Saul era o seguinte: quando aconteceu que ele ofereceu o sacrifício, foi fazer o trabalho que era o trabalho do sacerdote, acabou de oferecer o sacrifício, chega quem? Samuel ali naquele momento. Ele diz assim: rapaz, eu não mandei você esperar eu chegar para que eu oferecesse o sacrifício? Não, mas o povo estava vindo para cima de mim, e o povo estava me apertando aqui, e como que eu ia fazer? O senhor profeta estava demorando, então eu tinha que oferecer o sacrifício. O profeta falou assim: por causa da tua atitude, o seu reino foi cortado de ti agora, nesse momento. Existem coisas que nós fazemos e achamos que Deus não está vendo, e que muitas vezes as bênçãos vão acabar para a gente. O Senhor vai cortar a bênção, porque Ele não mandou você fazer coisa que não é para você fazer. Ele não te ungiu para isso. E aí, um dos grandes defeitos do rei Saul é que ele, não, então tá, tudo bem. Ele nem entendeu a gravidade do pecado dele cometido. Sabe o que ele faz? Ele diz assim: não, então pelo menos vai lá diante do povo, Samuel, e me honra diante deles. Tem gente que gosta da glória de estar no altar, mas não quer beber o cálice que tem que beber para estar no altar. Tem gente que quer a glória de estar aqui com o microfone na frente, mas não quer vestir a sandália que o pastor veste.
E quero dizer que ela é bem apertada. E o cálice é bem amargo, muitas vezes. Então, ele queria o seguinte: não, me honra diante do povo. Qual é a diferença do Saul para o Davi? Por que é que o Davi é o cara segundo o coração de Deus? É que ele falhou várias vezes. Foi um desastre na família. Os filhos se mataram entre eles. Houve incesto, houve estupro, houve tanta coisa inglória para que ele digerisse durante a sua caminhada. Mas em todos os momentos ele estava com o coração no altar de Deus, quebrantado e arrependido. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, sabia? Que se você deixar alguma forma de orgulho entrar no seu coração, você não vai para frente, querido. Nós não vamos para frente, não. E é esse cara, esse Davi, que era aquele que estava de trás das malhadas. Quando falo malhadas, são as ovelhinhas malhadas, cuidando das ovelhas. Ele é o pastor do rebanho, ele é o bom pastor. É ele que se identifica com Jesus, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Eu falo, as ovelhas me escutam. Elas ouvem a minha voz e eu as conheço, né? Eu conheço tão bem minhas ovelhas, que quando eu vou dar uma pegada um pouquinho mais forte no couro da ovelha, eu já sei que ela já ficou bicuda comigo. Mas eu não estou interessado se ela fica bicuda comigo ou não. Eu não estou aqui para agradar a minha ovelha, estou aqui para fazer ela entender que o caminho que ela está indo é um caminho de morte. Estou preocupado com a vida dela, onde ela está indo, qual é o aprisco que ela está. Que aprisco é o lugar da ovelha. Acho que é bom ligar esse ar aí, né? Agora esquentou, né? Cadê o líder do culto aí? Vai ligar esse negócio. Liga esse trem aí, liga aqui, liga lá, se vira aí, negada. Então, olha só. E aí, Deus coloca para o Davi 400 homens, endividados e aflitos, amargurados de espírito, verso 2 ali. Queridos, você tem que entender um contexto. Daquela época lá, um endividado, sabe o que era? A primeira, como que ele pagava a conta, o endividado naquela época? Os filhos iam como escravos, eram arrancados os filhos. Você já pensou você perder seu filho? Você que ama tanto seu filho, você que é pai, né? Está cheio de bacurizinho lá naquela casa, já tem uns 3, 4, está vindo mais um. Ô povo que não vê TV, você está multiplicando bem, abençoado. Glória a Deus por isso. Mas veja bem, pense, quando você cometeu algumas dívidas no meio do caminho, aquela época era assim. Davi então se agrega a esses caras, ou esses caras se agregam a Davi. E agora eles estão aonde? Fugindo do Saul. Está fugindo do Saul, porque o Saul quer matar não só o Davi, mas todos aqueles que estão com ele. E os que estão com ele agora vão entrar para dentro de uma caverna que se chama Adulão. O local é Adulão, a caverna de Adulão, do local que se chama Adulão. Ele está lá dentro, com esses 400 homens, amargurados de espírito. Talvez deixaram a sua mulher lá na casa, com os filhos, sem saber se o inimigo vem, saqueia, leva as mulheres para serem tomadas como esposa, né? Os filhos vão se tornar escravos. São essas as pessoas que ele está aqui lidando. Precisamos entender o contexto. E uma das coisas que acontece é que agora o Davi vai tomar uma posição de liderança com esses caras. A gente muitas vezes quer que Deus traga pessoas prontas para a gente. Pessoas que são liderança, pessoa que talvez tenha recurso, tenham recursos, mas o Senhor quer trazer para a gente, sabe o quê? Pessoas endividadas e amarguradas de espírito. Pessoas que o Senhor vai colocar no seu caminho esse mês, para você fazer uma casa de paz lá, para você alcançar essa pessoa, para que hoje, aquela pessoa
que é um improvável, que ninguém dá nada por ela, o Senhor vai colocar na sua mão para você ser o Davi na vida daquela pessoa. Você vai investir o seu tempo. Davi não só ficou lá dentro da caverna, Davi ficou ensinando aquelas pessoas, ficou ali discipulando aquelas pessoas. Esses caras se tornaram não só 400, mas se tornaram os 600 de Davi. Os 600 guerreiros de Davi. Você sabia a diferença do rei Davi para o rei Saul? Te contar uma história. Davi tinha esses 600, mas com ele existiam os 30 de Davi. E dos 30 existiam os 3 de Davi, que era, se não me engano, Abissai, Joabe, e tinha mais um lá, que agora eu não lembro o nome. Esses 3 caras aqui davam a vida pelo rei. Davam a vida. Será que você dá a vida pelo seu pastor também? Porque o pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. Mas você segue seu pastor? Está disposto a fazer uma aliança comigo, de dar a sua vida por mim também? Tá ou não tá? Pelo silêncio, eu acho que eu vou ter que abandonar o ministério. Sabe o que uma vez Davi estava conversando com esses guerreiros ali, e ele pegou e ele faz assim: quem me dera tomar da água que está lá nos poços de Jerusalém. Sabe? Existem coisas que o líder fala, que tem gente que parece que está voando nesse mundo, não presta atenção em nada. Tem gente que já capta aquilo, pá! O cara, ele já está ligado no líder dele. Ele diz assim: esse cara, se ele quer essa água, ele vai ter. Sabe o que os 3 fizeram? Saíram de madrugada, entraram pelo território do inimigo, filisteu, amalequita, os caras mais preparados, mais guerreiros daquela época. Eles pegaram e foram no meio do acampamento do inimigo, pegaram o cântaro de água e trouxeram para Davi. Quando chegaram para o Davi, está aqui a água que você quer beber, rapaz, nosso rei amado, você que deu sua vida por nós, nós também queremos dar alguma coisa para ti. Sabe o que ele faz? Ele diz assim: o quê? Eu beber essa água que vocês colocaram o sangue de vocês à prova por mim? Jamais eu faria isso. Vocês colocaram sua vida em risco pela minha vida. Sabe o que é a diferença do rei? A diferença do rei, sabe o que é? Eu vou fazer um negócio aqui, mas é para você entender, depois a gente enxuga. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: o quê? Eu ofereço essa água aqui em oferta de libação ao meu Deus. Essa é a diferença do homem de Deus para aquele que só se diz homem de Deus. Ele não aceitou aquilo. Ele falou assim: esses caras colocaram a vida deles em risco por mim, eu vou oferecer para Deus o melhor. Você acha que ele não queria beber daquela água? A água que estava lá em Jerusalém? Com certeza. Mas ele era leal ao seu grupo, o seu grupo era leal a ele, aos seus liderados. Ele deu sua vida pelos caras. Primeira vez que ele sai em batalha, olha o que está escrito aqui. Assim, capítulo 23, só viram uma página aí. Assim Davi partiu com os seus homens a Keila, que é um local, né? Keila é um lugar. Pelejou contra os filisteus e os levou, e levou o gado. Fez grande matança entre eles, que livrou os moradores de Keila. Você está entendendo? Depois, lá para frente, Davi vai pegar e já está com 600 guerreiros. Mas é pouco, gente. Naquela época lá, os caras tinham 70 mil soldados. O cara tem 600 e toda vez que ele sai para ganhar uma guerra. Amém? É assim que você tem que ser. Só que tem que entender que você está num grande exército. Você tem que ser um com o seu pastor. Amém? Aquilo que a gente falou para você fazer, faz, abençoado. Não fica relutando.
Você atrasa a bênção na sua vida. Sua família está indo para o inferno. E aí a pessoa está lá, não entende. Por quê? E Jesus, então, Ele quer que seja um só rebanho. Ele quer agregar. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não aceitaram Ele. Olha só, João 10,16, agora volta para lá. Diz assim: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho outras ovelhas, não são só vocês, os judeus aí. Vocês estão se achando alguma coisa. Você sabia, se o judeu não aceitar Jesus, ele vai para o inferno igual? Porque eles não conseguem cumprir toda a lei. Eles não vão conseguir cumprir toda a lei de Moisés. Para ser salvo é muito difícil pela lei. Você tem que ser salvo pela graça do Senhor, amém, queridos? Por isso nós temos que entregar a nossa vida a Ele. E aquilo que nós recebemos de graça, nós temos que dar para as pessoas, que é a salvação. E quando ele fala aqui, eu tenho um outro rebanho, outras ovelhas. Quem são essas ovelhas? Nós. Nós entramos no lugar do judeu. Jesus veio para ele, para o povo dele. Mas eles o rejeitaram. Então, glória a Deus, nós estamos nessa. Nós entramos e sabia que nós, como igreja, ainda vamos julgar as 12 tribos de Israel? Sabia disso? Não. Fica sabendo. E se não sabe e quer aprender mais, vai para a escola bíblica. Vai lá para Apocalipse. Tá? Que o seu pastor vai ser o professor lá. Agora, se não fizer nova criatura, autoridade e submissão, não tem como entrar nessa classe não. Porque a comida é muito pesada, você não aguenta. Você desvia ou fica pirado. Fica louco de uma vez, né? Aqui ele está dizendo assim: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Então, existem pessoas perdidas lá no mundo. E até os anjos almejavam, ansiavam serem os pregadores desse tempo presente que nós estamos vivendo. Mas o Senhor falou não. Lembra, semana passada, na sexta passada, que a gente falou de Lucas 16 aqui? Eles têm Moisés e os profetas. Cadê os profetas do Senhor aqui nessa manhã? Os outros ainda nem sabem o que são, aí não levantou a mão. Então, mas você sabia que você é o profeta do Senhor aqui nessa terra? Tem Moisés e os profetas. Moisés representa a palavra, a lei. E os profetas somos nós, os profetas dos últimos dias, aleluia. É você abençoado. Tanta gente ainda para ser salvo, olha, tanta cadeira vazia aqui ainda, para a gente encher. E ele diz assim: a mim me convém agregá-las também. Então, Jesus quer agregar. Jesus não quer esparramar. Jesus quer trazer. Jesus quer trazer para perto. E ele diz assim: elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, querido, não tem dois caminhos que levam a Deus. Entendeu? Nem o judeu, estou falando para vocês, nem o judeu vai ser salvo. A gente honra aquele povo, a gente tem que orar por eles, porque tem promessa lá no Antigo Testamento, né? E a Bíblia é total, só que tem uma coisa: se eles não se dobrarem a Jesus, que ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele, não por mim, a não ser por Jesus. Então, se eles não se dobrarem, nem para eles tem salvação. Porque ele está dizendo aqui, que ele quer formar um rebanho só, e a um só pastor. Quem é o pastor? Jesus. É ele que é o pastor. Então não tem dois rebanhos, esse aqui é muçulmano, aquele ali é espírita, aquele lá é judeu, e esse aqui cristão, aquele lá, não, é um só rebanho, um só pastor, um só. E ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para
tornar a tomá-la. Você sabia que Jesus está dizendo assim, eu é que vou para a cruz. Ele está dizendo assim, eu dou minha vida. E no próximo versículo ele vai dizer assim, ninguém tira de mim. Ninguém tira de mim o quê? A vida. Ninguém tirou a vida de Jesus. Não foram os judeus que crucificaram, não foram os romanos que crucificaram, não fomos nós que crucificamos. Ele mesmo, espontaneamente, olha o que está escrito ali. Ele diz assim, mas eu espontaneamente a dou. Eu acho bacana, tem até o filme lá do Mel Gibson, né? Que estão falando em latim, né? Sabia? É muito bacana esse filme, porque você tem que ver os detalhes, né? Jesus lá está falando em latim com o cara. Você vê? Jesus era poliglota, gente. Poliglota. Aramaico, hebraico, né? E aí latim, está falando em latim lá com o Pilatos. E o Pilatos falou assim, eu tenho poder para te soltar ou para te prender ou te matar. Ele falou assim, nenhum poder te seria dado se do alto não fosse concedido a você. Entendeu? Porque ele está dizendo aqui, eu é que dou a minha vida. Ele dá a vida por você, querido. Ele deu sua vida por nós. O fato de hoje nós sermos igreja, o fato hoje de termos comunhão com Ele, é porque Ele deu sua vida. Ele deu espontaneamente, ninguém tomou, ninguém foi lá, diz assim, não, está crucificado aí, né? Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Mas você sabia que Ele não fez isso? Ele só deu, Ele só fez. O problema da gente é que nós queremos muitas vezes ver para crer. E aquilo que o Senhor está falando assim, só entregue sua vida no altar. O resto é comigo, amém? Você não veio aqui para fazer a sua vontade, você veio aqui para fazer a vontade de Deus. Essa é a parte dura do evangélico, do cristão. É ter que esperar que Deus vai fazer no momento dele, confiar que é o tempo que Ele vai estabelecer. Porque a gente quer dar tempo para Deus. Ó, se tal dia não vier, se eu fiz aqui o Vale do Sal e não aconteceu, estou fora, volto só o ano que vem para o Vale do Sal. Mas não continua nas sextas-feiras aqui lutando. Se some, tem uns aí que só vem no Vale do Sal. Agora só aparece o ano que vem. E se aconteceu, beleza. Não aconteceu, só o ano que vem. Será que vai ser assim? E a porta estreita, como é que fica? E o caminho apertado que Jesus falou? E você sabia que você é um ferro, né, que está lá em Provérbios, ferro com ferro se aguça, né? Eu gosto muito desse versículo. Você sabia que você aqui dentro, que você vai ser talhado e tratado por Deus? Sabia ou não sabia? Se não sabia, fica sabendo. Que esse é o lugar do Senhor tratar seu caráter. Não é lá fora, na balada, porque lá todo mundo está indo para o inferno mesmo. Mas é aqui dentro. Ah, não vamos mais para a igreja, porque esse negócio de igreja machuca a gente. Lá, meu Deus do céu, a gente tem que aprender a perdoar. Pois é aqui mesmo. Olha só, Provérbios 27, 17 diz assim, como o ferro com ferro se aguça, assim o homem é seu amigo. Como o ferro com ferro se aguça, ó, o que é aguçar? Limar um no outro. É aqui que você é limado, é aqui que você é preparado, é aqui que você é talhado o seu caráter, é aqui que você tem que aprender o alfabeto do cristão, começa com a letra O, de obedecer. Essa é a parte dura, é a parte dura que eu tenho que obedecer, eu, o pastor, tenho que obedecer, você tem que obedecer, a Deus, sim, também, com certeza, é o primeiro que nós temos que obedecer, a sua palavra. Eu tenho que aprender a conviver. A pessoa que não quer conviver na casa de Deus, ela não está preparada para o céu. Porque é aqui que você está trilhando, você é um peregrino aqui, a sua morada não é aqui, a sua morada é no céu. Mas o Senhor deixou a igreja para nos talhar.
para talhar o nosso caráter, para você aprender que você tem que obedecer a palavra do Senhor e a sua liderança, amém? E aí, para a gente já estar fechando aqui a nossa participação, né? Diz assim: ninguém tira de mim, foi o que ele disse. E aí ele diz assim: eu tenho autoridade para tornar a tomá-la, este mandato recebi do meu Pai. E aí? Agora é a nossa parte em que eu posso me colocar também como aquele que era o improvável. Pastor, ainda me sinto improvável. Ainda me sinto que não tenho capacidade de nada. Está difícil para mim. Está difícil. Como que eu administro isso? Eu me coloco agora, pastor, como aqueles 400 homens de Davi. Eu quero ser como Davi. Eu quero liderar pessoas, eu quero pastorear pessoas, eu quero levar pessoas que ninguém dava nada, eu quero. Então hoje, nessa manhã, nós temos 2 apelos aqui. O primeiro apelo é aquela pessoa que se sente como uma pessoa como aquele que ninguém dá nada, sabe? Aquele assim, porque quando você, quero te dizer, quando você tem grana no bolso, você está cheio de amigos, não está? Principalmente lá no mundo. Você paga a rodada de cerveja, você paga o churrasco, não é? Você está cheio de amigos. Mas experimente ser uma pessoa assim que faliu, que sua empresa quebrou, que você não tem mais dinheiro, que agora você vende almoço para comprar janta, né? Um ditado popular. Você vai ver, cadê os seus amigos? Então essa pessoa é a pessoa assim que é desprezada. E ela vai ficando o quê? Amargurada de espírito. Sabe o que é isso? Ela fica tão para baixo que ela não tem mais autoestima, né? Porque ela não se considera um nada, ela fracassou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai com essa paz aí, ótimo domingo, Deus te abençoe.